Graças, pais, queridos irmãos, mais um dia aqui, adorando a esse Deus maravilhoso, nesses louvores que estaremos aqui adorando o Senhor. Mas antes queria deixar uma palavra para você lá no Salmos, número 24, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes e a estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Amém, queridos? Nós estamos aqui juntos com vocês nesse dia maravilhoso, adorando a esse Deus que tem feito grandes coisas nas nossas vidas, e gostaria de convidar você agora a adorar o Senhor juntamente conosco. Amém? Amém. Jesus, em tua presença, reunidos aqui. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome, e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Glórias ao nome do Seu. Cante comigo essa. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus, queridos, como é maravilhoso adorar esse Deus maravilhoso. E vamos dizer nesse momento que o Senhor é um Deus fiel. Amém? Glória ao nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. E no confio que doce esperança desfrutarei do teu grande favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel a mim, Senhor. Tu és fiel a cada dia, fiel a cada manhã, a cada segundo das nossas vidas. Tu és fiel, meu Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, queridos. Deus tem sido a cada dia fiel nas nossas vidas, querido. Por mais que você passe lutas, passe aflições, passa todo tipo de problemas, saiba de uma coisa, queridos: o Senhor está com você, porque a palavra de Deus diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, todos os dias, Ele está aí cuidando de você. Amém? Por isso, nós precisamos ser adoradores de excelência, adoradores que adoram o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém? Um adorador por excelência. Glória ao nome do Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício
sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. E o Senhor falava comigo esta semana, quando eu me preparava para a palavra, e o Senhor me falava sobre tantas coisas que nós temos vivido neste tempo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com a igreja, eu sempre tenho dito: a Covid não vai parar a igreja. E realmente a Covid não tem parado a igreja, queridos. Muitas vezes nós estamos sendo impossibilitados, sim, de estarmos juntos, cultuando o nosso Deus de forma presencial, mas a Covid não parou a igreja, porque, glória a Deus, nós temos este meio que é a tecnologia para podermos aí compartilhar a palavra, né, levar a palavra do nosso Deus, e ela tem atingido e chegado em diversos cantos aí do nosso país e até mesmo do mundo, não é mesmo? Então, queridos, a Covid não parou a igreja, a Covid não parou o povo de Deus. Pelo contrário, o povo de Deus tem se unido cada vez mais, se preocupado cada vez mais em achar mecanismos para levar a palavra de Deus para aqueles que não podem, né, para aqueles que não estão podendo ter a oportunidade de estar juntos, que nesse caso, queridos, somos todos nós, né? Então, o Senhor veio falando comigo no decorrer desta semana sobre um sentimento que nós temos vivido neste tempo, que é o sentimento do medo. E em oração eu pedi a Deus que me desse uma palavra para que eu pudesse compartilhar a respeito desse sentimento com a igreja. E muito surpresa, o Senhor compartilhou o meu coração, Salmo 34. Então eu peço que você abra a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, né? Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 34 e nós vamos falar o que o salmista tem para nos dizer no dia de hoje, a palavra de Deus. Vamos lá? Acompanhe comigo então. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor. Comigo, juntos, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou,
e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Glória a Deus, queridos, por essa palavra maravilhosa que o salmista traz no Salmo 34. E logo no início desta palavra, nós já vemos o salmista nos dando uma direção para a vida. Quando ele nos fala ali, e eu peço que agora a igreja continue com a Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar a palavra, para que Deus possa falar conosco através desta palavra, amém? Então continue com a sua Bíblia aberta aí e vamos acompanhar o que Deus tem para nos falar. Eu falava para vocês que logo no início o salmista ele já vem e nos dá uma direção para nossa vida. Quando ele fala para nós no verso 1, bendirei o Senhor o tempo todo. E ele continua falando, os meus lábios sempre o louvarão. E quando eu li essa palavra e comecei a buscar o Senhor, eu perguntava a Deus, Senhor, o que o salmista estava querendo dizer naquele tempo? O que o salmista está querendo dizer para nós hoje, para o nosso tempo de hoje, quando ele vira e nos fala, bendizei o Senhor todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Bendizei, queridos, significa exaltai, enaltecei, louvai, abençoai, gloriai, glorificai, ufanai, glorificar a Deus, bendizer a Deus, o nosso Deus, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele nos amou primeiro, o nosso Deus que nos amou primeiro, quando Ele nos deu o seu Filho único para encarnar no ventre de Maria. O Verbo se fez carne através do ventre de Maria e para morrer por nós, nos redimindo de todos os nossos pecados. Quando o salmista traz para nós, bendizei o Senhor todo o tempo, ele já tinha entendido, queridos, e queria que nós entendêssemos também que o princípio de tudo estava envolto nisso. O princípio de tudo estava envolto em glorificar, em adorar, em louvar a Deus acima de todas as coisas. O nosso Deus precisa estar acima de todas as coisas. E o salmista vem e nos fala isso no verso 1. E ele continua quando ele chega no verso 2 e nos fala: minha alma se gloriará no Senhor.
E Ele continua nos falando: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Ele chama: vamos proclamar a grandeza do Senhor. E aí eu te pergunto, você tem exaltado o nome do Senhor? Será que nós temos exaltado o nome do Senhor como igreja? Será que nós temos exaltado o nome do Senhor como pessoas individuais? Como você tem feito isso? As pessoas que convivem com você, as pessoas que convivem conosco, elas têm visto você exaltar o nome dele, você proclamar o nome do Senhor. Elas têm visto isso, e não somente através de palavras, não falar somente, bendizer o nome do Senhor através de palavras todo o tempo. Mas as pessoas que convivem com você têm visto você proclamar e bendizer o nome do Senhor através das tuas atitudes. As suas atitudes, elas têm exaltado o nome do Senhor onde quer que você esteja? Ou você tem se deixado corromper pelas coisas deste mundo? Ou você tem se deixado corromper, às vezes no seu trabalho, dentro do seu relacionamento, no convívio com os seus amigos, nas coisas que o mundo tem te oferecido? Você tem sido corrompido? Como tem sido a sua adoração ao Senhor? A sua oferta no altar do Senhor? Ela tem exalado o doce, bom e agradável perfume do Senhor? A sua oferta é uma oferta, Deus pode receber essa oferta como Deus recebeu a oferta de Abel. Ela é uma oferta principal, ela é uma oferta de coração, ela é uma oferta que você tem escolhido com cuidado. Você tem escolhido bendizer o Senhor? E tudo isso, queridos, foi enchendo o meu coração. Todas essas perguntas foram enchendo o meu coração. E eu fui questionando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, através deste salmo? E o salmista, ele nos conta o que ele fez. E quando nós continuamos a ler o salmo, a gente vê que o salmista nos dá um direcionamento no verso 1, no verso 2 e no verso 3, dizendo para nós: bendizei o Senhor o tempo todo. E depois ele nos diz: busquei o Senhor. Ele nos conta o que ele fez. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando nós nos deparamos com esta afirmação do salmista, com essa instrução do salmista, nós entendemos que nós precisamos ter relacionamento com Deus. O salmista aqui, ele vem nos dizer que é necessário ter relacionamento com Deus. Algo que me chama muita atenção e que Deus tem falado comigo há muito tempo é a respeito de relacionamento. E eu abro aqui falando com vocês o que Deus havia colocado no meu coração, esse sentimento que nós temos sentido diariamente em decorrência de tantas coisas que nós temos vivido neste tempo, que é o medo. Nós temos vivido um tempo de medo, um tempo de opressão, um tempo de angústia, um tempo de insegurança, muito por conta da doença que nós temos vivido aí diariamente, né? Muitas pessoas têm muito temor, têm muito medo desta doença, e aquilo vai nos controlando, aquilo vai nos anestesiando, aquilo vai nos limitando, aquilo também vai nos condicionando. O medo vai nos condicionando por conta do medo eu deixo de fazer algumas coisas que eu deveria estar fazendo. A gente está vivendo um tempo de insegurança, insegurança no trabalho, insegurança financeira, dúvidas. Cada dia é uma notícia diferente, cada dia estamos, parece que, vivendo um tempo diferente. Chega a parecer, e se não é, o tempo do fim. Essas incertezas em todas as áreas. Nossos filhos não estão estudando direito. Você que está fazendo faculdade, está com a incerteza: será que vai voltar? Será que não vai voltar? Será que vai continuar? Será que vai dar certo? Você que vai se formar esse ano, como é que vai ser o mercado de trabalho no ano que vem? Você que tem o seu trabalho
E aí você vê ali dentro do trabalho cortes de funcionários e esse medo vai te assustando, vai gerando essa insegurança, essa dúvida, essa incerteza no seu coração. E aqui o salmista vem e nos direciona, queridos. Ele diz o que ele fez e ele fala que se a gente fizer, nós vamos obter êxito. Busquei o Senhor, o salmista me fala, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele compartilha conosco o que ele fez e através disso ele obteve êxito. Busquei o Senhor e ele falou comigo. Ele me respondeu. Você tem buscado o Senhor? Deus tem falado com você através da palavra dele, através de pessoas, através de situações, através de uma pregação que você escuta. Você tem buscado o Senhor? Ele tem falado com você? Você tem se relacionado com o papai? Você tem se relacionado com o nosso Deus? Ele tem te instruído? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa palavra está lá em Filipenses 4. Queridos, todas essas situações do dia a dia têm nos deixado ansiosos, temerosos, bloqueados. E o Senhor vem e fala conosco através da vida do salmista. O Senhor vem e fala conosco através dessa palavra, da carta para a igreja de Filipenses. E nos fala, não andem ansiosos. E o salmista nos fala, busquei o Senhor, eu busquei, eu estou contando para vocês que eu busquei e que Ele me respondeu e que Ele me livrou de todos os meus temores. O Deus que nós servimos é Deus que nos livra dos medos. O Deus que nós servimos é Deus que nos livra dos temores, das angústias, das incertezas. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus e não mais como escravos do medo. Nós precisamos nos posicionar como filhos libertos, porque nós já fomos libertos. O nosso Deus nos guarda, o nosso Deus cuida de nós. E a palavra nos fala isso. Quando nós prosseguimos aqui no Salmo, a palavra nos fala, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O salmista vem e nos fala, o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. O nosso Deus é um Deus que nos guarda do laço do maligno. O nosso Deus é um Deus que está de prontidão para estar conosco através do relacionamento e cuidar de nós e nos livrar de todo mal. E Ele continua nos falando, queridos, provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Quando o salmista nos fala que provem e vejam que o Senhor é bom, mais uma vez ele está nos falando, queridos, mais uma vez, de relacionamento. Relacionar-se com Deus, buscar a Deus, provar a Deus, experimentar esse relacionamento com Deus, experimentar esse ter com Deus. Prove ter vida com Deus e você verá como o nosso Deus é bom. E como a felicidade tomará conta da sua vida, da sua história, essa paz que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês que estará, a nossa mente que estará guardada em Cristo Jesus. Como é feliz o homem que nele se refugia. É dessa felicidade que o salmista está falando para nós. Como é feliz o homem que nele se refugia. Quando tudo parece que não tem mais sentido, queridos.
tantos medos, tantas inseguranças, tantas dúvidas, tantas angústias, tantas incertezas, o medo da falta, essa falta, queridos, esse vazio que nos consome e que ele está envolto em muitas coisas que nós vivemos, dificuldade financeira, medo de não ter sucesso, medo de não ter um bom casamento, medo de não ter filho, medo de não ter uma profissão, medo de perder algo ou alguém, medo do novo, medo do diferente, medo de continuar, medo de prosseguir, medo de arriscar, medo de tentar. São tantas coisas, queridos, que vêm nos afligir. E o salmista vem e nos fala: mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Amém? Os que buscam o Senhor, de nada tem falta. E isso nos remete para o que Paulo nos falou quando ele escreveu à igreja de Colossenses, no capítulo 1 do livro de Colossenses. Paulo fala no verso 19, quando ele está falando da grandeza, da supremacia de Cristo. Paulo nos traz no capítulo 1, verso 19, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus, queridos, que em Jesus Cristo habitasse toda a plenitude da nossa vida. Tudo que está faltando, ou que nós achamos que está faltando, só será completado através da figura de Jesus Cristo em nossas vidas. E nosso relacionamento com Deus, através da figura do nosso Senhor Jesus Cristo, fará com que nós não tenhamos falta de nada. Nada nos faltará, queridos. Quando a gente tem Cristo, tudo é completo, tudo é pleno. Foi do agrado de Deus que em Jesus Cristo habitasse toda a plenitude. Então, quando nós temos Cristo, nós não temos falta de nada. Agora, quando nós não temos uma vida, um relacionamento com o Senhor, parece que tudo está faltando. Você tem uma vida triste, uma vida insatisfeita. Muitas pessoas compram, muitas pessoas querem preencher esses vazios com relacionamentos, muitas pessoas têm preenchido isso com algum tipo de vício. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esse vazio que você está sentindo aí dentro de você não vai ser preenchido por coisas, não vai ser preenchido por pessoas. Esse vazio que você tem sentido dentro de você só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E o nosso relacionamento com Deus se dá na figura de Jesus Cristo, através da figura do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso fará, queridos, que nós não tenhamos falta de nada. Mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. O medo vai embora, as incertezas vão embora, a angústia vai embora, essa falta constante que nós sentimos de algo vai embora, se nós estivermos ligados a Deus através de Jesus Cristo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56:3. E no verso 11, o salmista nos chama para nos dar um conselho. Ele fala todo este tempo de relacionamento. Ele fala: busquem o Senhor e nada vocês terão falta. E é como se o salmista virasse para a gente e falasse assim: vem cá, eu vou te dar um conselho. Porque ele chama: venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Vem comigo que eu vou te dar um conselho. O salmista fala. E ele nos pergunta, antes de nos instruir: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? E eu pergunto isso para você, porque eu me fiz essa pergunta. Você quer ter dias felizes nesta terra? Quem de vocês, quem de nós quer amar a vida? Quem de nós deseja ver dias felizes? Quem quer ter uma vida feliz? Todos nós queremos, né, queridos? E o salmista vem e nos instrui de como nós teremos essa vida cheia de felicidade e da graça de Jesus. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. E quando eu leio esse texto, queridos, o salmista nos falando, nos aconselhando, nos dando uma diretriz de como viver este tempo. Isso me faz lembrar do livro de Tiago, quando ele nos fala sobre o domínio sobre a nossa língua. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. É Tiago falando. Queridos, como nós temos procedido? Nós temos usado a nossa língua para abençoar, para bendizer? Ou nós temos utilizado a nossa língua para fofoca, para maldição, para maledicência, para causar inimizade, para incitar a ira, para tirar a esperança de muitas pessoas que às vezes vêm compartilhar dores conosco? Como nós temos usado a nossa boca? Nós temos profetizado em nossa vida o que nós somos? Quem nós servimos? Nós temos profetizado isso na vida da nossa família? Que nós somos filhos de Deus? Que nós servimos um Deus vivo, que todas as coisas pode? Nós servimos um Deus de mudança, de reconciliação. Nós servimos um Deus perdoador, um Deus que nos ama. Nós temos profetizado isso na nossa vida, na vida da nossa família, através de palavras, através de atitudes. Ou a nossa boca tem destilado veneno, maldição a todo tempo. Queridos, quem tem filho sabe que não está sendo fácil passar por esse período da pandemia. Nossas crianças não estão estudando e, sobretudo, quem tem filho na idade de alfabetização está sofrendo muito. Eu tenho uma menininha, Helena, ela vai fazer 7 anos agora em maio, e no ano passado, ela, ainda com 6 anos, estava no primeiro ano. E é o ano de alfabetização, é o ano em que a criança está aprendendo aí a ler, a escrever. E muitas vezes nós tivemos muita dificuldade para fazer a tarefa juntas. E algumas vezes ela partilhava comigo: mamãe, eu não vou conseguir. Mamãe, eu não estou conseguindo. Até na nossa última conversa, há alguns dias atrás, e ela falava para mim assim: eu tenho medo de errar. E ela não conseguia fazer a leitura, né? Ela começou a chorar, ficou um pouco nervosa, e ela falava assim: mamãe, eu tenho medo. Eu tenho medo de errar, de não saber fazer. E naquele momento, queridos, eu também senti medo. Porque a gente sente, a gente que é mãe. A gente sente. E eu senti medo de não estar sendo uma boa mãe. Eu senti medo de não estar auxiliando a minha filha neste momento da forma que eu deveria estar auxiliando. E foi aí que o Senhor começou a conversar comigo a respeito disso, a respeito deste medo. E hoje pela manhã, quando eu lia essa palavra e me preparava para compartilhá-la com a igreja, o Senhor me deu um momento de entendimento muito especial. O Senhor me fez recordar de um louvor que fala: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu coloquei esse louvor aqui em casa e nós começamos a cantar este louvor, eu, a Helena e a Antônia, e nós começamos a profetizar isso sobre as nossas vidas. E nesse momento o Senhor me levou a um momento de oração com a Helena, e eu falei para ela: você não é escrava deste medo de insegurança.
Este medo está repreendido sobre a sua vida. Você é filha de Deus. Você é filha de Deus, do Deus vivo, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que pode fazer a diferença na sua vida. E nesse momento nós nos abraçamos e começamos a profetizar esta música dentro da nossa casa, que nós não somos escravos do medo, desse medo que nos impede, deste medo que nos bloqueia de prosseguir. Nós somos filhos de Deus. Você tem profetizado essa verdade dentro da sua casa, para os seus, para a sua família, que você é filho de Deus? Você tem acreditado nisso? Que você é filho de um Deus que todas as coisas pode, de um Deus que afasta o medo? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Nós recebemos um espírito que nos torna filhos por adoção. Nós somos filhos de Deus. E é essa verdade que nós precisamos profetizar dentro da nossa casa, para a nossa vida. O salmista continua, prossegue nos falando: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações, de todas as angústias, de todas as aflições. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mais uma vez aqui, nós nos deparamos com o salmista falando relacionamento. A necessidade de relacionamento com Deus. Os justos clamam, os justos oram, os justos pedem, os justos rogam. O salmista está falando para nós que quando um justo ora, meu irmão, quando um justo ora, quando um justo pede, quando um justo clama, o Senhor nos ouve e nos livra de todas as tribulações. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos justificados em Cristo Jesus. Através do sangue dele vertido na cruz do Calvário, nós fomos libertos dos nossos pecados. E quando nós confessamos como nosso Senhor e Salvador, nós estamos justificados. Quando eu, justo, justificado, quando você é justo, justificado, clama ao Senhor, Ele ouve e nos livra de todas as tribulações. Quando eu estou com meu coração quebrantado, o Espírito Santo não rejeita. O Espírito Santo de Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado na presença do Senhor. Entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, 4. Ah, Pamela, então você está me dizendo que o justo não passa por tribulação? É isso, minha irmã? O justo não vai passar por tribulação? Não, queridos, não é isso que eu estou te falando. Nós teremos tribulação, sim. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É Jesus nos falando isso, que Ele venceu. É Jesus nos falando que nós vamos ter aflição nesta terra, que nós vamos ter aflição neste mundo, contudo vamos ter ânimo. Porque Ele está nos falando que Ele venceu e com Ele nós seremos vencedores. Nós só seremos vencedores com Jesus. E nós não seremos mais escravos do medo. Nós seremos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. O justo passa por muitas adversidades, é o que o Salmo fala para nós. Mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado.
E o salmista finaliza a palavra nos dando uma promessa maravilhosa, queridos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Queridos, toma posse dessa palavra para a tua vida. Se você está se refugiando no Deus vivo, no Papai, no Abba, no grande eu sou, se você está se refugiando em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, para chegar ao nosso Pai e o nosso Deus, tome posse desta palavra. Você não será condenado, você já é justificado. Quando nós vamos para a palavra estudar a história, nós vimos o que é falado a respeito da aliança. O Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E nós nos questionamos, por que falar Jacó se o nome de Jacó foi modificado para Israel? Queridos, quando nós nos deparamos com isso, nós percebemos que Deus continua deixando aquele nome ali para que nós saibamos que sempre há tempo para um Jacó ser transformado, sempre há tempo para um trapaceiro ser transformado, sempre há tempo para um fofoqueiro parar de falar, sempre há tempo para um trambiqueiro parar de fazer trambique, sempre há tempo para um pecador abandonar os seus pecados e começar a viver uma vida com Cristo Jesus. Ninguém que nele, e leia-se, ninguém que em Deus, que em Jesus Cristo, ninguém que no grande eu sou, que no nosso Senhor se refugia, será condenado. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra, queridos. Glória a Deus por essa palavra que abre os nossos olhos para um novo tempo com Jesus. Que o Senhor possa abençoar grandemente a tua casa, a tua vida, a vida da tua família. E a partir de hoje, escrever uma nova história, um novo tempo na sua vida. Um tempo em que você estará liberto de todo o medo que te oprime, de toda a aflição, de toda a angústia que te tira do centro, do alvo que é Jesus. Que o Senhor possa decretar um novo tempo na sua vida, um tempo de mudança, onde você vai ter a certeza plena e absoluta de que você não é mais escravo do medo, de que você é filho de Deus. Bendizei ao Senhor todo o tempo, buscai o nosso Deus todo o tempo, prezai pelo relacionamento com Deus, e Ele, que é um Deus que pode todas as coisas, fará grande todas elas na sua vida. Amém? Obrigada, queridos.